Estamos começando mais um Papo de Camelo. Eu sou o Luiz Gomes e há 12 anos eu faço parte desse ecossistema de startups. Já empreendi startup desde o primeiro dia até a venda para uma gigante global. Fui executivo numa grande empresa focado nas estratégias de inovação e investimento em startups. E hoje eu estou na administração pública, ajudando o desenvolvimento de startups aqui na cidade do Recife, de onde eu falo. Nesse período, eu pude avaliar mais de 1.200 startups, em diferentes aspectos, em diferentes momentos, mercados, geografias, o que me permite hoje ter uma base de conteúdo consolidada, baseado em experiência, vivência, aprendizado, muita pesquisa, e eu compartilho esse conteúdo na minha newsletter, a Camelo News, que eu convido você a conhecer e assinar, obviamente. Aqui eu converso com pessoas que estão fazendo a diferença nas suas jornadas, mas também no ecossistema de startups, sendo assim uma fonte de inspiração para você que com certeza vai trazer muito aprendizado e muita reflexão que vai impactar diretamente a sua jornada empreendedora. Então vamos lá, que o papo está na hora de começar. Hoje eu estou recebendo a Priscila Jacovani, que é cofundadora da Imox.ai. A gente vai entender um pouquinho mais da trajetória dela, o que ela está fazendo. Eu já dei uma pesquisada aqui no que a Imox faz, achei bem interessante pela proposta, pelo mercado. Acredito que além de saber um pouco mais sobre a empresa, conhecer um pouco da trajetória da Priscila também vai ser algo bem interessante para esse episódio do Papo de Camelo. Bom, Priscila, obrigado primeiro por ter aceito esse convite para conversar comigo. Passando a palavra para você, como eu faço com todo mundo, quem é você e como é que você chegou até aqui? Legal. Obrigada, Luiz, pela oportunidade de participar do podcast Papo de Camelo. Para mim, com certeza, isso é um prazer. Bom, meu nome é Priscila, eu comecei muito jovem, na verdade, sempre fui uma pessoa extremamente autodidata. Então, com 12 anos por aí, quando eu tinha uns 12 anos, meu pai, na época, comprou um computador, né, um 486 lá da IBM, como na época que as pessoas quase nem tinham computador, ele acabou investindo e eu comecei a fuçar, comecei a desbravar o que era, na verdade, aquela máquina, como funcionava. Então o acesso à internet era muito restrito ainda, né? Nos comunicávamos através de chat, uma plataforma que se chamava BBS. E aí eu comecei a desbravar, ficar curiosa, comecei a desenvolver website para mim mesmo, né? Então eu ia lá e estruturava alguns websites bem simples assim, com fotos de carro, informações, mas para eu poder testar, né? Então eu, desde nova, assim, eu sempre gostei, né, de tecnologia, sempre gostei de ser curiosa, aprender um pouco mais das coisas de uma forma prática, né? E conforme o tempo foi passando, assim que eu terminei o colegial, né, eu fui crescendo, estudando, e assim que eu terminei o colegial, ao invés de eu ir fazer faculdade, né, eu fui trabalhar, eu consegui estágio numa agência, né? Então, eu entrei nessa agência, estagiária, recortando foto, fazendo atividades um pouco mais simples, né? E fui crescendo nessa agência. Então, após 2 anos que eu fiquei nessa agência, eu fui trabalhar numa outra empresa, né? E nessa empresa, com 22 anos, 22, 23 anos, eu já tinha uma série de responsabilidades nas minhas costas. Então, desde nova, eu sempre fui uma pessoa muito responsável, curiosa, e fui aprendendo novas habilidades, né? E eu fiquei nessa empresa aí, fazendo diversas atividades no mundo de produção, de
desenvolvimento de site, desenvolvimento de e-commerce. Na época a gente estava na bolha aí da internet, na verdade, então era tudo muito novidade. Mas como eu comecei jovem, eu comecei a adquirir essas habilidades aí, conforme minha experiência. E fui crescendo. Bem, com 26 anos, eu saí dessa empresa e fui me aventurar no mundo corporativo. Então, quando eu fui para o mundo corporativo, eu já fui mais direcionada ali para a parte de sistemas, de tecnologia. Mas eu nunca abandonei a minha paixão por desenvolvimento de web, projetos que envolvem tecnologia de uma outra forma. Sempre gostei muito de marketing também, fui, né, melhorando aí minhas habilidades conforme o tempo. E eu fiquei no mundo corporativo aí em torno de 4, 5 anos, né? Então, passei por 2 grandes empresas, fiquei no mundo corporativo. Era um trabalho muito bom, me remunerava muito bem, só que ele não me causava paixão tanto no dia a dia, né? Eu não conseguia me adaptar tanto ao mundo corporativo. E mesmo em todo esse processo, assim, eu sempre procurei fazer freelas, né? Então, mesmo estando no mundo corporativo, eu sempre tive freelas, então pegava para desenvolver algum projeto. E aí, em 2010, né? Eu ainda estava no mundo corporativo, então eu chegava em casa, ficava estudando, explorando um pouco as coisas. E foi na época do boom dos sites de compras coletivas, né? Então, em casa eu comecei a entender melhor o negócio, comecei a desenhar um pouco esse modelo de negócio, identificar como que funcionava, quais eram as regras, quais eram as oportunidades, e montei, né? Contratei ali um desenvolvedor e organizei e passei para ele toda a parte visual, todo o plano ali de negócio para esse site de compra coletivas. Isso me brilhava os olhos, assim, eu gostava muito, muito. Então, para mim era muito prazeroso poder trabalhar nas horas que eu tinha extra para os meus projetos pessoais, né? Então, eu fiquei com esse site de compras coletivas por quase um ano. Foi muito bom, foi um projeto muito bom. Ainda trabalhava no mundo corporativo, começou a ficar bem puxado para mim. Eu aprendi muito, né, montando essa startup de compras coletivas. Então, eu, assim, fazia basicamente vários processos sozinho. Então, eu saía do trabalho, ia nos estabelecimentos fechar parcerias, desenvolvia toda a parte de marketing visual para e-mail marketing, né, para ser disparado. Então, era uma sobrecarga, mas era uma sobrecarga muito prazerosa. E eu tive uma oportunidade, enquanto eu estava com esse site de compra coletivas, de vendê-lo, né? Então, eu tive uma proposta para vendê-lo. E eu acabei concluindo essa venda. Eu já estava me sentindo um pouco cansada, né? Saí do mundo corporativo, vendi a startup, tá? E fui tirar um ano sabático aí, eu fui morar fora. Morei por um ano em Londres, onde eu acabei me colocando um pouco para pensar, porque como eu comecei a trabalhar muito nova, eu não tive muito tempo de fazer muitas escolhas. Então as coisas elas foram um pouco acontecendo de uma forma muito rápida, né? Então eu peguei esse um ano aí, né? Depois que eu vendi a startup, saí do mundo corporativo, foi uma coisa assim exatamente que acabou acontecendo, né, uma decisão acontecendo, porque eu realmente estava muito cansada, apesar de gostar muito do que eu estava tocando. Fui tirar um ano sabático e aí eu fui refletir um pouco se eu realmente me dedicaria ali ao mundo corporativo, se eu me dedicaria aos meus projetos, se eu, enfim, montaria uma outra empresa minha. E eu fiquei, depois que eu voltei de viagem, eu ainda estava nessa dúvida, um pouco receosa, né, um pouco insegura de como que seria a parte financeira, se eu me arriscaria de fato a me dedicar 100% para o meu negócio, ou se eu continuaria ali crescendo
e construir uma carreira no mundo corporativo. E depois de pensar bastante, eu optei por seguir com o meu negócio. Então, eu fundei a Follow 55, até então tinha um outro nome, e comecei a pegar alguns projetos, né? Isso em 2012. Fundei a Follow 55, comecei a pegar alguns projetos Aí começou a época das empresas quererem, né, se posicionar no ambiente digital, então as empresas queriam estar presentes ali no Instagram, né, Facebook, então eu contribuía para que essas empresas elas construíssem a presença digital delas, mas em contrapartida eu também acabava cuidando do site dessas empresas, né. Fui crescendo assim organicamente, de uma forma muito baseada na indicação, né. Eu fui construindo a Follow ao longo do tempo. Então, hoje a Follow 55 ela acaba sendo um escritório boutique, onde o nosso método de trabalho não é quantitativo, ele é mais qualitativo. Então, por uma opção mesmo, eu atendo poucos clientes, mas com dedicação, com agilidade, que às vezes as empresas grandes não oferecem por conta de uma série de processos que precisam ser cumpridos. Então, os clientes que eu tenho aqui no portfólio ainda estão comigo há muito tempo já, né, na Follow. Mas como uma mente inquieta desde pequenas, como sempre fui, eu também, né, comecei a estudar bastante o mercado de IA, sem entender como funcionava o algoritmo, machine learning. E eu tenho um sócio também que é tão curioso tanto quanto eu, né? A gente começou a discutir algumas ideias e tudo mais, a fazer alguns experimentos e entendendo uma dor de mercado aí que a gente, né, acaba tendo um pouco de especialidade também, a gente percebeu que a inteligência artificial poderia ajudar, né, na produtividade ali do nicho no mercado imobiliário. Então, nós optamos por criar a Imox.ai, né, uma startup também para que ela atenda a essa dor de um mercado que é tão carente, né, que é o mercado imobiliário, e está em constante crescimento. Então, os corretores aí a cada ano existem mais creches que são tirados, né? Hoje a gente está com 600 mil corretores, então é um mercado super em expansão. As pessoas estão migrando também para a corretagem de imóveis, né? Pessoas que têm outras profissões também estão entrando dentro da corretagem de imóveis, então é um mercado que tem bastante oportunidade, mas falta conhecimento, né? Então, entendendo que a gente poderia dar essa agilidade para esses corretores de imóveis, a gente estruturou ali a Imox.ai, colocamos ela para rodar, né? Então, a gente desenvolveu um MVP e colocou ele para validar a ideia de negócio. E a gente conseguiu validar a ideia de negócio. Então, hoje a gente tem, né, uma base considerável de corretores cadastrados na nossa plataforma. E hoje eles atuam ali na parte de geração de conteúdo para redes sociais, né? Então, a gente utiliza ali a inteligência artificial para acabar dando celeridade no processo que o corretor não foca muito, porque ele está muito focado ali na própria venda. Então, ele não fica tão focado necessariamente em melhorar a presença digital dele, né? Então, hoje a Imox.ai, ela, né, é uma startup que tem um roadmap aí de algumas funcionalidades que ainda vão ser implementadas aí ao longo do ano, ao longo dos próximos trimestres e semestres, mas ela é totalmente personalizada para esse corretor que quer dar celeridade ali um pouco nos processos do dia a dia dele, né? Então, continuo também com a Follow 55, né? Mas aí gosto muito de negócios, então assim, tenho bastante ideia para fazer startups, gosto, assim, me motiva. E hoje eu me sinto realizada, não com aquela série de benefícios que o mundo corporativo oferecia, né? Mas sendo dona do meu tempo e fazendo o que de fato eu gosto. Então, eu sou aquela profissional que de fato, assim, eu realmente faço o trabalho com que eu gosto. Então, para mim, o trabalho ele acaba sendo
prazer. Ele acaba não sendo uma questão de você trocar seu tempo por dinheiro, né? O trabalho, para mim, ele é um meio. E gosto muito de viajar, gosto muito de fazer minhas coisas também. Tenho minha vida social, minha vida pessoal tranquila. Mas trabalhar e trabalhar com tecnologia, com inovação, com marketing, são ferramentas que me proporcionam tudo isso, né? Muito legal, assim, primeiro ver diferentes experiências profissionais, né? Então, modelos diferentes, propostas diferentes, mas como essas coisas elas vão ajudando também a formar o perfil de empreendedora que você tem hoje, essa visão que você tem de conseguir identificar a oportunidade de mercado, conseguir trabalhar com, podemos dizer assim, com uma expansão do potencial de serviço da Follow 55 no que a Imox.ai faz hoje, olhando para um nicho específico, trazendo uma tecnologia que, querendo ou não, está inserida dentro de uma série de soluções. E eu acho que em cima dessas coisas todas, tem muitos pontos interessantes que a gente pode aprofundar nessa conversa, Priscila. Eu acho que o primeiro ponto que me chama a atenção, você comentou aí rapidamente quando você começou a falar da Imox, e óbvio, isso se justifica enquanto tamanho de mercado, e eu acredito, e aí eu posso também estar fazendo uma leitura equivocada, e você pode me corrigir, mas eu acredito que a visão de nicho da Imox tenha surgido também um tanto da experiência do dia a dia da Follow 55, né, atendendo um público mais genérico, vamos dizer assim. Mas o que eu queria que você falasse um pouquinho mais é qual foi a motivação para ir para o mercado imobiliário, para atender o perfil corretor de imóveis, que por mais que o tamanho de mercado seja muito grande, como você falou, muitos corretores aí certificados, né, que podem atuar na área, mas é um mercado complexo, é um mercado que, dependendo do cenário, ainda reflete um certo amadorismo, dependendo da forma que o profissional trabalha. Então, por que esse foi o mercado foco para começar a Imox? Então, eu atendo, né, uma das maiores incorporadoras de alto padrão da cidade de São Paulo, e vivenciando assim esses 10 anos de trocas e tudo mais, a gente começa a entender alguns gaps no mercado, algumas dores e tudo mais. Eu tenho um contrato de exclusividade com essa incorporadora, então eu não posso atender várias incorporadoras ao mesmo tempo, né? E também a Imox, ela não tem conflito de interesses, porque ela acaba atendendo uma dor específica através de para um segmento específico ali, né? A gente não está falando de estratégia. Então, assim, o que me motivou foi justamente juntar a experiência aí de 10 anos no mercado imobiliário, né, com a tecnologia, com a inovação, com a dor de mercado e de que forma que realmente ela conseguiria ajudar, né? Não é todo corretor que consegue contratar uma agência, que consegue ali seguir uma estratégia de digital, mas ele pode contar na Imox com assistente 24/7 para poder fazer algumas coisas para ele, né? Então, o que me motivou de fato foi usar da experiência que eu tenho, de fato, no mercado imobiliário, atendendo uma das maiores incorporadoras de São Paulo do alto padrão. Boa. Eu acho que essa é uma questão também interessante, que, óbvio, isso está dentro do contexto de lançamento de novos produtos e startups, que é você lançar um produto sabendo qual perfil de mercado você vai olhar, eventualmente já tendo algum tipo de parceria, né? Então, como aconteceu com você, então você já entra no mercado sabendo para quem você vai oferecer a solução e essa estrutura justifica essa relação de exclusividade. Então, eu acho que isso, se a gente for olhar para o ecossistema de startups como um todo, isso é o desejo de muita empreendedora e empreendedor que leva muitas vezes anos para conseguir chegar num nível de relação como essa.
Mas uma coisa também que eu acho interessante, Priscila, daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais no uso da inteligência artificial, já que é um tema que está em quase todas as mesas de conversa. Mas eu queria aproveitar a tua experiência, já que tu ainda está à frente, né, tá dentro da Follow 55 e agora também na Imox, entendendo que a Follow 55, por natureza, ela não tem o mesmo grau de escalabilidade que uma Imox pode ter. Quais as diferenças e similaridades, vamos dizer assim, de liderar tanto estruturas que não têm, por essência, uma variável de escala e outra que tem? Né? Na tua visão, estando ali em posições importantes dos dois lados, o que é que tu vê de isso é muito diferente, mas essas outras coisas acabam sendo similares? Uhum, legal. Você conseguiu ler assim perfeitamente tudo, né? É bem isso que você falou. Enquanto eu tenho limitações, outras eu consegui escalar, né? O que eu trago de similaridade, de coisas similares, na verdade, uma com a outra, é que, assim, a construção de um produto digital, ele é a mesma para tudo, né? Então, assim, você faz um processo de discovery, você faz a ideação, você faz o protótipo e você valida uma ideia de negócio. Hoje, na Follow, eu tenho com certeza uma limitação, né, por conta de estrutura aqui, então nós somos em 18 pessoas, né, tem essa questão, querendo ou não são pouquíssimas pessoas, mas assim, tem essa questão de limitação, eu sei ali o tipo de projeto que eu posso pegar, o tipo de projeto que eu preciso ali passar para frente, porque ele realmente, de fato, tem a questão da Follow 55, você tem um valor hora-homem mais alto, né? Então, para que você tenha esse modelo de negócio, você tem que diferenciar um pouco, aumentar um pouco o seu valor, justamente para que, né, você seja capaz de entregar ali a agilidade que o cliente quer, né? Então, hoje os clientes da Follow 55 são clientes que eles têm uma relação muito próxima comigo, né, com o sócio. Então, assim, não tem aquela coisa de pedir, solicitar uma demanda e é entregue daqui 10, 15 dias, porque vai entrar num processo de ticket. Então, assim, a gente procura ter essa agilidade no atendimento que a gente tem aqui e isso tem um valor, né? Então, assim, o quanto que os clientes eles estão dispostos a pagar para não ter dor de cabeça, né? Então, assim, quanto que você pode ali dedicar do seu orçamento para não ter um pouco de dor de cabeça em gerenciar múltiplos fornecedores que acabam fazendo uma entrega que tem várias refações e não chega. Então, na Follow 55, esse modelo de negócio é um modelo muito legal, a gente gosta desse modelo, mesmo entendendo os riscos que ele tem, tá? Porque é um risco bem alto também, né? Você ter uma certa, mas tudo bem, foi uma escolha. Então, toda escolha, ela exige que você abdique de algumas coisas. Em contrapartida, a Imox, como você falou, ela é uma startup completamente escalável. Então, o modelo dela é assinatura, é serviço, né? Então, o que eu preciso fazer ali é que os usuários, na verdade, eles tenham tudo que eles precisam na plataforma sem depender desse contato humano, né? Então, assim, de que forma que eu posso fazer isso sendo legal? Então, hoje, quando você usa qualquer aplicação, qualquer produto digital, dificilmente você só vai falar com alguém, com um suporte ali, quando você tiver um problema. Então, hoje, em todos os aplicativos que a gente for pegar no celular ali, que a gente utiliza, né? Instagram, Uber, bancos, né? Nubank, iFood, Rappi. Então, assim, qualquer aplicativo de compra online, você vai ver assim que você não tem que ficar falando, demandando as coisas ali, né? O usuário, ele se vira muito bem sozinho. Então, assim, o propósito e a similaridade é que em ambos, um é demandante e o outro eu acabo assim, entregando a solução pronta para o usuário utilizar, né? Então, eu entendo que o conhecimento que a gente tem aqui, a gente consegue um pouco entender qual que é o perfil de cada público que a gente está atendendo, para quem para que ele tenha a melhor experiência possível, né?
Então, realmente, a Imox.ai, ela é uma plataforma de escala. O foco dela ali não é volume, né? Então, assim, para ser algo rentável, para ser algo que se pague e tudo mais, você tem que ter muitos usuários na base. Então, você tem que trabalhar todo dia olhando para uma melhoria, para uma funcionalidade que vai agregar mais valor, né? Então, isso a gente acaba tendo a experiência da Follow para poder contribuir. E na Follow, a gente também acaba tentando oferecer soluções para os nossos clientes que atuem no segmento deles. Então, tem cliente que a gente atende que o foco dele não é volume, mas é mais qualitativo. Tem cliente que a gente atende que ele precisa de volume. Então, a gente acaba assim, sendo flexível e se moldando de acordo com o objetivo de cada cliente, né? E eu acredito que as experiências, né, que eu passei, a vivência, como eu comecei tudo muito nova, elas acabaram me moldando para sempre que alguém chega com uma demanda, assim, eu conseguir olhar ela de uma forma mais estratégica, porém não só estratégica, mais tática, né? Então, assim, você entende o que aquilo tem que fazer, mas você já sabe como você tem que resolver. Então, olhar para as formas e saber, olhar para as coisas e saber exatamente o que precisa ser feito, e como eu tenho a vivência, ou seja, a mão na massa de muita coisa, eu sei o quanto tempo cada coisa leva. Então, eu já programei, né? Eu já fiz desenvolvimento de layout, assim, eu sou uma profissional assim que eu já tive muitas vivências. E tendo muitas vivências, você acaba sendo um pouco multidisciplinar, né? Então, você sendo multidisciplinar, colocando a mão na massa, e eu gosto, ainda até hoje, de sentar aqui, de dedicar algumas horas para colocar a mão na massa em algumas coisas, faz com que eu nunca deixe de aprender, né? Então, qualquer pessoa que trabalhe para mim, para o negócio, eu sei exatamente o que ela precisa fazer e de que forma que eu posso orientá-la a fazer isso numa velocidade um pouco mais assertiva, né? Porque essas vivências fizeram com certeza que eu pudesse ter essa bagagem aí, mais ou menos, para entender como as coisas funcionam de forma tática, né? Até outro dia eu estava brincando aqui com o pessoal que eu falei, tipo, ideia todo mundo tem, né? Ideia para startup, quantas pessoas não sabe? Ah, tem uma ideia, queria montar. Mas assim, a forma tática de você conseguir de fato desenhar o negócio, entender todas as regras, botar para funcionar e funcionar de fato, né? Você precisa ter um entendimento um pouco mais 360, né? Isso quando você não tem muito capital, né? Então, por exemplo, quando você tem capital, você vai contratar um monte de perfis para fazer cada uma coisa, mas hoje eu acho que com essas experiências que eu tive, e sou muito grata, assim, por todas elas, eu consigo ter essa facilidade de poder entender e colocar as coisas como elas precisam, mas na prática, assim, né? Então, assim, os dois negócios, eles acabam somando, né? Querendo ou não. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas respondi. Mas é mais ou menos isso, assim, né? O conhecimento, a bagagem e tudo mais, eles acabam te dando um pouco de visibilidade do que você pode fazer de acordo com o objetivo ali de cada coisa. É interessante perceber a diferença de um ambiente que, quando você tem uma estrutura generalista, você precisa desenvolver capacidade técnica, né? Então, na Follow 55, considerando o cenário, vamos dizer assim, mais amplo possível, você nunca sabe qual vai ser a demanda do teu próximo cliente. Então você precisa, ao longo do tempo, desenvolver habilidade técnica para, como você falou, né? Chega um cliente, você tem que olhar e dizer assim, cara, eu nunca trabalhei nesse mercado, mas pela minha experiência, se a gente for por essa linha ou por aquela linha, a gente talvez tenha um resultado mais próximo daquilo que o cliente está esperando. No caso da Imox.ai, a coisa não deixa de exigir um desenvolvimento de capacidade técnica, mas entra uma outra variável no jogo, que eu acho que é o que de fato vai diferenciar uma coisa ser startup para o que não é na operação uma startup, que é o fato de você tentar entender qual é as linhas de padrão. Então, se eu vou olhar para o perfil corretor de imóveis,
qual é a linha padrão da atividade de corretagem de imóveis? É essa. Então, se eu conseguir garantir a linha padrão, eu posso até desenvolver coisas que sejam customizadas para algum perfil ou outro, mas eu preciso partir do princípio que eu vou ter que cumprir e garantir que eu vou estar na linha do padrão para poder entrar no mercado e continuar nesse mercado, né? Então, acho que é um desenvolvimento de competência, mas é muito do desenvolvimento do entendimento de mercado, entender o papel do corretor de imóveis, entender o fluxo de trabalho de um corretor de imóveis, suas dores, suas oportunidades, seu dia a dia, rotina e por aí vai, para poder, de fato, ter um produto que se integre à rotina ou a elementos específicos da rotina. E eu percebi, olhando aqui, a tua fala também traz muito isso, que hoje a aplicação de inteligência artificial que vocês direcionam, pelo menos nesse momento, tem foco na questão do marketing imobiliário, né? Que é, de fato, uma dificuldade que muitos profissionais têm de saber trabalhar elementos e artefatos do marketing para aumentar o potencial dos resultados. E aí o que eu queria entender é, muito se fala hoje sobre inteligência artificial, principalmente por conta dessas plataformas das inteligências artificiais generativas, e aí todas essas que a gente escuta falar. Obviamente que inteligência artificial como tecnologia não é uma novidade, mas como é que você trouxe essa aplicação de IA para a Imox? Por que que você foi por essa linha, dizer assim, cara, eu vou, mas eu já vou levar o AI, no caso, no nome do negócio, e isso fala muito do direcionamento que você quer dar, dessa visão tática que você falou. Então, é aqui que a gente vai seguir esse negócio, é por essa linha que a gente vai. Então, como que você tem usado, né? E como que isso tem sido um diferencial para a Imox, e por que a inteligência artificial, de fato, faz parte da estrutura desse negócio? Legal. Bom, a inteligência artificial, ela dá celeridade, né? Hoje, toda pessoa que eu acho que eu conheço, assim, ela já acabou entendendo aí que não é um hype, né? Que veio para ficar, acaba utilizando a inteligência artificial como assistente ali, né? Então, o motivo da gente ter seguido por esse caminho foi que é acessível o custo, né? Então, quando uma assinatura ali da Imox, um plano mensal para um corretor de imóveis, vai sair ali R$ 29, ou seja, é um valor extremamente baixo, né? Então, com isso, não pesa no bolso dele e ele consegue poder usar ali. E a inteligência artificial, você, quando coloca ali, ela dá celeridade em muitas coisas, né? Então, você pode criar soluções customizadas, né? Que você utiliza a IA para acelerar. Não é necessariamente que ela substitui, mas ela vai te dar uma velocidade que nenhum humano tem. Então, de que forma que este humano, né, nós, no caso, humanos, podemos entender ali de processos, o que ela consegue me dar agilidade, né? Então, quando a gente pensou na Imox, é justamente utilizar de várias IAs disponíveis em mercado e tudo mais, para poder dar essa celeridade em dores que precisam ser resolvidas, né? Ah, Priscila, legal, mas é só IA? Não, se o corretor ele precisa de alguma coisa mais customizada, é só ele entrar em contato com a gente também, que a gente vai entendendo, né? O importante do produto é quando ele vai se moldando ao que os usuários pedem também, né? De quais são as coisas. Então, a dor de um é a dor de muitos, né? Quando você coloca uma tecnologia embarcada aí no produto, você consegue fazer com que as pessoas usem mais facilmente, né? Então, eu posso treinar essa IA para ela fazer o que um humano faria, porém numa velocidade de tempo maior. Não que a IA ela substitua o intelecto humano, mas até mesmo para você treinar a IA, você precisa ali do intelecto humano, mas atividades que são repetitivas e tudo mais,
você consegue trazer aí um poder da inteligência artificial, né? Então, hoje, assim, o que não falta no mercado são ferramentas também, né? Que tem embarcado, são muitas ferramentas para testar, tem muita. Enfim, a gente está realmente no boom, né? Então, é que nem eu falei, no boom da compra coletiva, a gente está no boom das ferramentas que utilizam IA, né? E essas ferramentas que utilizam IA, normalmente elas estão plugadas a várias APIs, né? Então, APIs do OpenAI, APIs de outras IAs disponíveis. Então, assim, eu acho que o grande desafio é você ver o que você consegue plugar, deixando acessível, né? Fazendo com que isso tenha um valor bom de mercado para você tracionar e ganhar volume, e entendendo as dores aí de cada usuário e o que a IA pode contribuir para essas dores. Então, eu acho que essa visão de IA depende muito do produto que a gente está falando. No caso da Imox, é um produto que eu consigo embarcar uma IA para dar celeridade, né? Mas não é só isso, né? Então, assim, tem muitas possibilidades e um universo aí pela frente, né? Tudo apesar de existir lá de 1900 e bolinha, e a IA, ela acabou tomando essa grandiosidade justamente com o ChatGPT, né? O ano passado e tudo mais, mas assim, a gente já tem disponível no mercado, só que as pessoas começaram de fato a entender como que poderiam utilizar o processo de linguagem natural ali, acho que foi o ano passado mesmo, né, que estourou e tudo mais. Então, são oportunidades, né, na verdade está todo mundo remando. Como que vai ser daqui para frente é muito difícil eu, por exemplo, conseguir falar, mas eu acho que o importante é de que forma que você consegue ajudar, né, alguma coisa específica, assim, para alguém, né? Então é utilizar a IA para o bem mesmo, para dar celeridade a coisas que a gente nunca vai conseguir fazer nessa mesma velocidade, né? Isso é muito legal porque me faz lembrar um texto que eu li recentemente dizendo que a gente está na idade da pedra da IA. Então, a gente está descobrindo, a gente está testando e é sempre legal conversar com empreendedoras e com empreendedores que já usam, que não usam só pela curiosidade, né? Eu acho que, como você falou, cara, eu acho que, sei lá, 80% das pessoas que eu convivo, pelo menos nesse mercado, já usaram ou usam diariamente algum tipo de inteligência artificial de forma consciente, né? Porque a gente já usava inconscientemente, ou já usavam para a gente. Então, mas de toda forma, quando eu converso com pessoas que adotaram alguma estratégia a partir das plataformas de IA para integrar estratégias de negócio, para integrar a visão de operação de negócio, isso sempre levanta questões do tipo, cara, a gente realmente precisa explorar, precisa testar. Óbvio, como toda tecnologia, não é só IA, sempre vão existir aplicações que não são legais, mas isso vai acontecer para qualquer tecnologia que exista, em qualquer momento da história da humanidade. A gente tem que pensar aonde que a gente consegue explorar, até onde que a gente consegue esticar a nossa capacidade de produção, a nossa capacidade de entendimento. Você colocou um elemento que eu acho que é muito, muito bacana, que é o quanto uma IA consegue dar velocidade a algumas ações, e isso não tira da mesa a nossa capacidade de ação. E eu acho que concordo com você em todos os aspectos que você colocou sobre o elemento teste, o saber usar, o estar preparado para isso, o se colocar numa posição de estar sempre um passo alinhado aos passos de desenvolvimento dessas plataformas. Eu acho que a gente não tem como retroceder de fato em situações como essa. Mas deixa eu te perguntar, Priscila, com ou sem IA, qual é o grande objetivo de vocês para a Imox.ai? Qual é o desafio que vocês hoje têm em mente e vocês buscam superar e alcançar aí nos próximos meses? Ou anos, dependendo do tamanho do desafio.
O nosso objetivo é fazer com que o corretor, assim, quando ele tira o Cresce, ele sabe que ele tem que entrar na Imox para cumprir todos os objetivos de marketing dele, né? Então, na verdade, eu acho que o grande objetivo, assim, é fazer com que a Imox chegue num patamar onde tudo que o corretor precisa de apoio, de ferramentas de marketing, ele consiga resolver isso na Imox, né? Então, é o que a gente almeja, assim, temos um longo caminho pela frente, né? Muitos desafios também, mas eu acredito que se fosse para te responder, eu responderia com certeza a isso, né? Você quer, obviamente, que ter um grande share aí de mercado e atendendo um segmento específico para um mercado específico e para dores específicas. Assim. Boa. Eu acho que isso é o elemento central por trás de toda startup. Eu deveria ser, no final do dia, ter consciência da utilidade daquilo que está sendo desenvolvido, criado e oferecido para o mercado, né? Então, se você tem todo um trabalho operacional, todo um custo, todo um tempo para desenvolver um produto que você passou por um processo de validação, entendimento de mercado, e no final do dia aquele produto ele não tem uma utilidade real na mão do perfil de cliente, a gente se vê com um produto que é facilmente descartado, né? Então, ter essa consciência de que posição você ocupa, na rotina do teu cliente, e 2, qual tamanho ou a parcela de mercado que é factível buscar e lutar por ter aqueles clientes, eu acho que isso dá uma racionalidade importante por trás desse perfil empreendedor, tanto da Imox quanto do Follow 55 ou de eventualmente qualquer outra experiência empreendedora que você acabe tendo. Eu acho que esse é um fator importante que vale ficar de lição para quem está ouvindo a gente. Priscila, gostou do papo? Gostei, achei que foi bem fluido. Falei pra caramba, né? A ideia é essa. Mas bom, cara, primeiro, obrigado de novo por ter topado conversar comigo, abrir um pouco da tua experiência, da tua jornada. Acho que isso é o propósito dessas conversas que eu tenho, colocar as pessoas que estão na vivência empreendedora ou têm alguma atividade dentro do ecossistema de startups como exemplo, né? Então, por mais que a gente fale de práticas, de ferramentas, de métodos, de análise de mercado, nada vai ser mais importante do que ouvir quem está fazendo. A prática, ela é fundamental nesse mercado e eu acho que esse teu tempo aqui ele é muito importante para alimentar ainda mais esse aprendizado que a gente quer levar para as pessoas que acompanham esse podcast, que fazem parte também do ecossistema de startups. Te agradeço demais. Lembrando que quem ouviu a gente até aqui, todas as informações, tanto sobre a Priscila, quanto sobre a Imox.ai, quanto a própria Follow 55, vão estar na descrição desse episódio. Eu espero que você acompanhe também esse movimento, tanto da Follow quanto da Imox, porque eu acho que são referências muito legais para entender movimentos diferentes no mercado, mas igualmente importantes no que diz respeito à busca, posicionamento e ocupar um espaço dentro daquilo que se propõe no mercado. E a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!